A Cital e Finanças do Bem, organização social que trabalha o fomento aos investimentos e negócios de impacto socioambiental, lançou em 2019, em parceria com a FAPERJ, o primeiro edital voltado aos contratos de impacto social, também conhecidos como CIS. A chamada possui duas categorias, uma nacional e outra exclusiva para o estado do Rio. O objetivo é incentivar gestores públicos a contribuírem para a modernização e o aperfeiçoamento dos serviços públicos oferecidos à população. No Rio em Foco, que começa agora, vamos saber mais sobre os projetos e modelos de contratos social que já estão acontecendo no mundo e como o Rio pode se beneficiar ao estimular essa modalidade. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o fundador e CEO da Cital, Leonardo Letelier, e a assessora da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, Ruth Espínola. Os contratos de impacto social, CIS, vêm criando um novo modelo de parceria entre os setores público e privado. Até hoje, mais de 120 contratos nesse formato foram lançados em todo o mundo, mobilizando cerca de 400 milhões de dólares e impactando mais de 1 milhão de vidas. A nossa equipe separou um vídeo que reúne alguns especialistas nesse tema. Vamos ver. I guess the social impact bond is a very particular instrument that has two defining characteristics. One is that it's purely focused on the outcomes. So instead of focusing on particular activities or services that you provide, it actually focuses on the outcomes for the beneficiary, for the person that it's trying to support. So from that point of view, they differ from traditional contracts that a government might sign in that the focus is completely on the beneficiary. What that allows them to do is to actually generate a much more flexible approach that is really tailored to the needs of that individual or group of individuals. Os investidores privados fazem parte desse arranjo porque existe um risco de performance. Esse risco de performance ele pode ser muito alto para um prestador de serviço, por exemplo, uma organização social. Então, o investidor ele entra para financiar o projeto até que os resultados sejam mensurados e o sucesso comprovado para liberar o pagamento do Estado. Então, esse é uma ferramenta de alto impacto social para o investidor e hoje ele tem poucas ferramentas de investimento de impacto à disposição no mercado que tem a possibilidade de uma inserção de soluções e tecnologias sociais nos serviços públicos. Instrumentos de políticas públicas diferentes é o grande segredo para a gente conseguir desenvolver instrumentos para finanças sociais. Nós queremos desenvolver os produtos, as políticas e os programas junto com o setor privado, junto com os atores que vão usar esses instrumentos, nesse caso investidores, aceleradoras e os próprios empreendedores, para fazerem parte do desenho dos instrumentos públicos de apoio e, mais importante do que isso, que consigamos juntar fundações privadas, fundos de investimento privados, junto com instrumentos públicos de fomento, criando não algo puramente público, mas público-privado, com o governo diminuindo o risco da operação ou alavancando e escalando as operações financeiras junto com o setor privado. Social impact bonds are not the solution to everything. However, where there are contexts where you can achieve greater efficiencies, where there in the way you use public funding, and where there are contexts where there are broad social problems that have not been resolved for many, many generations in some cases, there is probably a space for experimentation, and there's probably a space for seeking to measure the outcomes in such a way that allows you to see what programs are doing better than others, and therefore directing public funds to those places where the most outcomes can be achieved. Leonardo, como é que está o cenário no mundo dos negócios de impacto e também dos contratos de impacto social? Os negócios de impacto, investimento de impacto de forma geral, tem crescido exponencialmente. É uma tendência, não tem mais volta. Todas as novas gerações querem que os seus recursos sejam investidos em empresas que compartilhem os valores que eles têm. Isso muda um pouco o foco, digamos, das empresas mais tradicionais para empresas que entregam um valor social, um valor ambiental, valores que estão ligados com as pessoas.
O contrato de impacto social, ele é uma ferramenta que conecta essa vontade de fazer mais com menos, né, e fazer mais no sentido de mais impacto, né, social, com menos, porque os governos já se deram conta que eles não têm todas as soluções, nem todo o recurso para implementar as soluções que foram encontradas. Então, como você falou, tem mais de 120 contratos assinados no mundo, 400 milhões de dólares, e isso é a ponta do iceberg. O impacto que isso vai ter vai muito além dos contratos. Tem o impacto também da mudança de mentalidade nas contratações públicas ou nas políticas públicas em geral, quando você define mais claramente metas e você alinha incentivos a pagamento pelo resultado e não por atividade. E é uma coisa que começou no Reino Unido, ele se espalhou primeiro nos países do norte, então os Estados Unidos também tem um número grande de contratos, obviamente o Reino Unido é líder nisso, na Austrália tem alguns, mas já está chegando na América Latina. Inclusive a Citaui faz parte da rede latino-americana de pagamento por resultados, que integra uma série de organizações como a nossa, que são organizações intermediárias, que ajudam então governos, fundações, o ecossistema a estruturar esses contratos de impacto social. Agora, tem esse trabalho também de trabalhar junto ao governo para que o governo entenda quais são as métricas que ele vai estabelecer, como ele vai medir o impacto para poder remunerar depois o setor privado, né, que entra no negócio. Como é que isso funciona? Então, a própria característica do contrato de impacto social faz com que algumas coisas sejam necessárias, diferentemente de um contrato tradicional que foca principalmente nas atividades. Então, para você pagar por resultado, a implicação disso é que tem que ter uma métrica definida, que todo mundo em volta da mesa concorde, e uma meta definida, que também todo mundo em volta da mesa concorde. Essa meta não pode ser nem muito alta, a ponto de desestimular um operador a falar, olha, não vou entrar nisso porque eu não vou chegar lá, nem muito baixa, a ponto de você deixar muito dinheiro na mesa para os investidores. Então, esse consenso, esse debate que acontece dentro do governo, quando você está desenhando um contrato de impacto social, ele é muito importante. E ele vai se estendendo também para outras coisas, outras políticas públicas que não necessariamente têm a ver com aquele contrato específico. É a primeira vez que o Estado do Rio e a FAPERJ, né, que é a Fundação de Fomento, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, começa a tratar das questões dos negócios de impacto. Por que a escolha por esse tema e como é que se deu esse primeiro edital? Tem a ver com um movimento nacional, né, que dialoga também com um movimento anterior internacional, de organizações intermediárias como a Citaui, né, que estão ajudando a gente a pautar essa iniciativa. Então, é no bojo das finanças sociais e dos negócios de impacto social que a gente trata esse tema. E a FAPERJ, né, a primeira FAP, né, a primeira Fundação de Amparo à Pesquisa do Brasil, que pautou isso ano passado. No segundo semestre do ano passado, a gente fez o primeiro edital voltado aos negócios de impacto socioambientais, é como a gente chama, né? E aqui o Rio de Impacto faz muito essa interlocução com a gente, então a gente se sente representando o Estado nesse sentido, e a gente lançou o primeiro edital, R$1,5 milhão de reais, foi um valor ainda tímido, mas muito significativo para um movimento que ainda estava incipiente, né, em nível de agenda de política pública do Poder Executivo, né. No Legislativo a gente tem processos aí andando, muito positivos aqui na LERJ. Mas então, a gente, por esse edital da FAPERJ ano passado, a gente deu recurso, né, proveu recurso para empreendimentos, startups nessa área de negócio de impacto e também para organizações intermediárias. E a gente conseguiu a Citaui foi o projeto mais bem avaliado dos projetos beneficiados, né, para os quais a gente deu a outorga, e a gente está aí como parceiro da iniciativa nacional do Citaui, né, para ajudar a fazer justamente essa cultura, né, essa mudança de mindset do gestor, é inovador também por isso, né, Geisa, que é um edital que o Citaui está propondo para instigar os gestores a se mobilizar, a pensar em métricas e meta, para convocar outras formas de financiar a política pública em problemas sociais estruturantes aí do nosso Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os detalhes desse edital no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Leonardo Letelier e Ruth Espínola.
Uma das instituições parceiras da Cital e no processo de sensibilização dos gestores públicos sobre a importância de aderir aos contratos de impacto social é o SEBRAE. Para além do SEBRAE, como está sendo construído esse arco de alianças com outras instituições para apoiar e sensibilizar esses gestores? Na verdade, a Cital tem um longo caminho dentro do setor privado, mas um caminho mais novo junto com o setor público. O próprio contrato de impacto social é uma iniciativa que aproxima mais a gente do setor público. Então, é muito importante contar com atores que já têm uma boa interlocução junto ao executivo, seja no estado do Rio de Janeiro, seja nos municípios, como, por exemplo, a FAPERJ, o próprio SEBRAE, que você mencionou, para que ajude a gente a fazer com que a mensagem da chamada de contrato de impacto social chegue para os gestores públicos. Então, a forma que a gente desenhou isso estamos contando, então, com organizações parceiras que apoiam a divulgação e a gente vai começar a identificar pessoas que também façam parte dessa rede, onde tem gestores públicos, para que eles também fomentem a inscrição de projetos a partir das suas diferentes localidades. Também é muito importante o papel da academia nesse processo de construção do que são os contratos de impacto, porque elas ajudam nessa medição do impacto, na identificação exata de qual problema que se pretende atacar. Como é que tem sido esse trabalho junto às universidades também? No Brasil ainda está muito incipiente, né? A gente está ainda fazendo grupos de pesquisa, rodando bases de dados internacionais para ver o que está se falando por aí. Como a gente não tem, né, uma iniciativa aqui no Brasil ainda rodando, ainda em nível de projeto, está sendo colocado aí na agenda, a gente ainda não tem massa crítica no Brasil em nível de efetivação, mas a gente tem estudos, grupos de pesquisa. Por exemplo, tem um grupo pela Academia ECE, né, Academia de Professores do Instituto Cidadania Empresarial, a gente tem um grupo da USP, com a Universidade de Lisboa, e aqui a PUC-Rio, né, a Beatriz, a professora Tânia e o professor Pedro Matos, lá de Lisboa, estudando na América Latina, nos países do terceiro mundo, né, os países em desenvolvimento, como é que está sendo a modelagem dos negócios de impacto nesse sentido. Porque uma coisa é modelar um CIB, né, um contrato de impacto social para a Austrália, para o Canadá, para os Estados Unidos e Inglaterra, e Itália e Portugal também estão muito pujantes nesse tema, né? Estão lançando muitos contratos, mas outra coisa é para América Latina, por exemplo, na Argentina, Colômbia, Peru, está começando aí uma massa crítica importante, alguns gestores se colocando à prova, né? Porque a Argentina já lançou o primeiro recentemente, a Colômbia está lançando o segundo agora, então na América Latina a gente não tá na frente nesse processo não, a gente tem que correr atrás. Mas já tem alguns estados que começaram a desenhar projetos. Em que áreas, que projetos são esses? As duas discussões mais avançadas são na área de educação em São Paulo, onde teve um edital que foi para consulta pública. Ele recebeu, então, comentários, mas ele não foi colocado para licitação. E no estado do Ceará, onde que a gente participou, então a gente sabia um pouco mais de informação, tinha um edital pronto, mas também que, no final das contas, ele não foi colocado para licitação, e esse na área de saúde. Então, se você pegar as principais áreas dos contratos de impacto social, que são saúde, segurança, emprego e também educação, aí a gente tinha algumas discussões iniciadas nesses setores no Brasil, mas nenhuma chegou a termo. Na Inglaterra tem, inclusive, para o sistema penitenciário algumas soluções desenhadas. Em educação, o que é exatamente, assim, qual é a natureza desses contratos na área de educação? Eu vou contar um que a gente estava discutindo recentemente, na Índia, né? Então também aí um país emergente, onde era um projeto para educar meninas, né? E aí, muito interessante, porque você via a lógica do contrato de impacto social funcionando. Então, eram 3 turmas, né, de meninas, uma depois a outra, e o resultado era inglês, matemática, principalmente. Os resultados da primeira turma não foram bons, foram abaixo do esperado. Na segunda turma melhorou bastante, mas ainda não tinha chegado no nível necessário. E na terceira turma, eles foram super bem, e aí, na média, eles atingiram a meta estabelecida e então os pagadores de resultado pagaram esse contrato, né, pela meta definida, e os investidores então foram remunerados. Esse caso específico, ele é uma variância, né, uma variante do contrato de impacto social, porque ao invés de ter um governo como pagador, ele tinha uma fundação como pagadora. Então esses casos eles são chamados de Development Impact Bonds,
ao invés de Social Impact Bonds nas versões em inglês, né? Então seria instrumento de contrato de impacto em desenvolvimento, alguma coisa assim, para diferenciar um do outro. Mas a lógica é sempre a mesma, definir a meta e medir depois. E qual é a relação? Porque fala-se muito hoje de parceria público-privada, já está se trabalhando muito mais nessa frente. Quando você fala de contratos de impacto social, você está falando de uma outra natureza que envolve investidores também dentro desse processo. Como é que funciona uma coisa e outra? Como é que a gente poderia, para o espectador que ainda não conhece essas experiências, explicar essa diferença entre parceria público-privada e contratos de impacto? Nos dois casos, você tem um conjunto de atores tentando chegar num objetivo comum. Né? Quando você estabelece uma parceria público-privada, por exemplo, no Brasil, a lei das PPPs exige que os contratos sejam a partir de 50 milhões de reais, né? Com no mínimo, se não me engano, 5 anos. Então são contratos grandes. Por exemplo, estádios são feitos dentro dessa modalidade. Então, estádio de centenas de milhões ou até R$1 bilhão. São contratos bem grandes. Quem consegue assumir esses contratos são grandes empresas, né? Então, as construtoras da vida e assim por diante. Os contratos de impacto social, eles têm uma média muito menor de tamanho, né? Provavelmente abaixo de R$20 milhões. Nem qualifica na lei das PPPs. E, por outro lado, quem está entregando serviços sociais para a população, tipicamente são organizações sem fins lucrativos, que não têm 20 milhões para arriscar num contrato. Aí surge a necessidade do investidor. Então, o investidor, ele financia a operação, ele adianta o dinheiro, a organização social, ela é responsável por fazer aquilo que ela sempre fez, né? Que é entregar aquele serviço social, só que agora dentro de um esquema onde tem melhor gestão, melhor informação e metas, e quem corre o risco financeiro é o investidor. Porque se não atingir a meta, o governo paga menos, ou às vezes mesmo não paga, né? Isso já está previsto em contrato. Então, quem deixa de receber o dinheiro, quem deixa de ganhar num caso negativo, é o investidor. Por outro lado, também tem a possibilidade que ele tire mais dinheiro, que ele ganhe mais dinheiro do que ele colocou. Né? Então, você deixa de contratar custo, eu te pago para fazer isso, 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 e você me diz quanto custa, você me manda a nota fiscal e eu te reembolso. Então, para isso, você tem que pagar por atividade, você pagar por resultado. Quanto custa para mim uma criança com uma nota tal no Enem? Quanto custa para mim Estado, um preso que não volta para a prisão? Quanto vale essas coisas para a sociedade? Ou quanto custa para o governo? Então eu consigo pagar independente das notas fiscais que foram dadas. Eu pago a partir da economia para o Estado. E isso também faz com que a gente foque na economicidade do governo, né? O Estado, ele economiza na medida em que está gerando mais eficácia e eficiência do recurso público, que ele só de fato desembolsa quando o serviço for bem feito e tiver a meta cumprida, né? Meta e a métrica cumprida, né? Então o governo está economizando, está com risco menor, que quem está comprando o risco, alienando o risco é o intermediário, e a organização social, né, sem fins de lucro, ela não está deixando de trabalhar, e ela trabalha com o quê? De inovação também. Ela está desafiada a trabalhar com inovação. Então isso é positivo também para a sociedade em geral, porque você está estimulando novas formas de combater problemas antigos, estruturantes, e não só remediar, mas você antever, você se precaver daquele problema continuar sendo estruturante. Por que então fazer mais contratos de impacto social? O que está por trás desse escopo, desses contratos, e que pode ser um ganho para os governos? A grande diferença de um contrato onde você pré-determina a atividade e outro que você pré-determina o resultado é que quando você determina a atividade, o prestador de serviço não consegue incorporar melhorias e aprendizados no processo, porque você só vai pagar por aquilo que você combinou. Quando você determina o resultado que você busca, é o contrário. Na verdade, o prestador de serviço tem todo o interesse em aprender mais, incorporar mais, ser mais eficiente, mais eficaz para atingir aquele resultado. Então, você permite inovação, você permite aprendizado, você permite uma série de coisas que no outro contrato não permite. Para que isso aconteça na prática, a gente precisa fazer mudanças na legislação. E é esse o foco do próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vimos até aqui o que são os contratos de impacto social e a importância deles para financiar serviços complementares aos dos serviços públicos. Como é que está sendo esse processo na prática, uma vez que algum gestor encaminhe um projeto ou consiga apresentar para Cital? E como é que vai se desdobrar esse processo?
No âmbito da chamada, o que a gente está fazendo é um processo que tem 2 ou 3 etapas. A primeira etapa é disseminar o conceito, então a gente está pedindo que os gestores públicos enviem ideias de possíveis projetos de contrato de impacto social. A gente então vai fazer o primeiro filtro desse, e as 5 ou 10 finalistas, depende um pouco do volume que a gente tiver, vão ser aceleradas, digamos assim, para usar um termo da moda, e a gente vai transformar então essas ideias em projetos. Ou melhor, a gente vai ajudar que os gestores transformem essas ideias em projetos. Então a primeira fase ela é bem simples, 10 perguntinhas online, tudo fácil. A segunda fase a gente vai ser um pouco mais exigente, a gente também vai dar um pouco mais de capacitação, e dali saem então 2 vencedores. Sai um vencedor na categoria Rio de Janeiro e um vencedor na categoria Brasil. Para esses vencedores, a premiação vai ser o que a gente chama de um estudo de aderência, que é pegar aquele projeto que foi desenvolvido e a gente fazer uma avaliação multidimensional para ver qual é a probabilidade disso virar um contrato de impacto social. Porque depende de muitos fatores, como a gente viu. Depende de você ter uma métrica, uma meta razoável, depende de você ter investidores interessados, um líder no governo que tenha capital político, digamos, para empurrar esse tema, e assim por diante. Então a gente faz toda essa avaliação e dali sai um número. Olha, a probabilidade disso aqui virar um contrato de impacto social é tanto, né? Se a probabilidade for alta, vale a pena até seguir o processo, você fazer a estruturação e eventualmente até a implementação do contrato de impacto social. Se ela for baixa, no fundo o que a gente está dizendo, olha, super bacana, mas esta ferramenta, que é o contrato de impacto social, não é aderente com este problema. Não quer dizer que o problema é ruim e não possa ser resolvido. É simplesmente que essa não é a melhor ferramenta para isso. Então, aí o gestor procura um outro caminho. Agora, em paralelo a toda essa discussão e esse teste num ambiente que é muito importante, tem toda uma discussão acontecendo em Brasília pela Estratégia Nacional de Impacto. Então, como é que é essa discussão lá? Que tipo de atividades estão sendo feitas? E como está sendo também a sensibilização? Tem algum projeto já tramitando no Congresso Nacional? Tem um projeto de lei no Senado, que, se eu não me engano, é o 338. Quem propôs foi o Tasso Gereissati. A relatora era a Lúcia Vânia, né? Agora eles têm que propor um novo relator, porque ela não foi reeleita, que tipifica o contrato de impacto social. Então vai fazer a vida do gestor público muito mais fácil, porque a gente sabe que tem um desincentivo grande para o gestor público inovar, porque se der certo, ele está fazendo só a obrigação dele, se der errado, a culpa é toda dele. Então é muito difícil você inovar se você não pode errar. Então, ter essa segurança de que esse tipo de contrato ele já está previsto em lei, a gente entende que vai ajudar muito a que essa nova modalidade pegue e seja mais implementada no Brasil. Mas aí precisa também ter pressão dos agentes para poder esse projeto avançar e isso acontecer na prática. Quer dizer, quanto mais experiências você tiver de campo, mais isso se torna viável, né, de ser escalado a partir de um projeto de lei. Em termos dos estados, como é que tem sido a mobilização no Rio de Janeiro, as discussões? Você falou um pouco do Rio de Impacto, que é um movimento, né, de várias instituições que são intermediárias, né, desses negócios. Como é que tem sido as discussões? O que tem acontecido em termos de avanço do tema, né, dessa agenda que precisa ser implementada? Nós somos hoje 13 organizações intermediárias, né, que atuam em todo o estado do Rio de Janeiro, não só a Citaui, CIEDES, a PUC, a SPM, outras organizações e universidades, incubadoras, aceleradoras no tema, inclusive o Fórum Estratégico de Desenvolvimento, né, Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. E a gente está com uma pauta importante ainda para esse semestre, né, Geisa, que é em agosto, a gente ainda vai marcar a data, que é discutir o nosso projeto de lei do que a gente entende que é negócio de impacto social, socioambiental, e para começar a fazer reverberar numa normativa, né? Que conceito é esse para a gente avançar e, quem sabe, chegar junto na tramitação no Senado, lá na nossa lei de contrato de impacto e outras leis que dialogam também com o nosso campo, também das leis de empresas B e por aí vai, né? Leonardo, você pode explicar um pouquinho para a gente, dentro dessa ideia da estratégia, como é que tem sido trabalhada a questão das finanças? Por que é tão importante discutir investimentos para essa área das finanças socioambientais, né? Na Citaui a gente acredita que a forma como você financia o mundo, né, ou as coisas, determina o que vai florescer ou o que vai morrer. Se você der pouco capital ou fizer que algo seja muito mais caro para ser financiado, você vai ter menos disso do que algo que você fizer mais barato ou prover muito mais capital ou com prazo maior. Então a gente enxerga que quanto mais a gente conseguir alinhar
os incentivos do capital para coisas que fazem sentido do ponto de vista de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais, mais sustentável, né, melhor a gente vai estar como Brasil, como Rio, como Brasil, como planeta. E esse movimento também não é exclusivo do Brasil, quer dizer, é um diálogo que ocorre no mundo e que tem caminhado para poder pensar em como viabilizar esses investimentos, tanto na área ambiental como também na área social. Esse movimento ele é tão global que a força-tarefa, que a Ruth mencionou antes, que no Brasil, ela na verdade é um espelho de uma série de forças-tarefas que existem no mundo. A primeira foi, inclusive, criada na Inglaterra, né, ou no Reino Unido, e hoje tem uma dúzia de países que se juntam num grupo que eles chamam o GST, que é o Global Steering Group on Impact Investment, que fazem, então, reuniões anuais para tentar identificar ferramentas, alinhamentos, propostas de políticas públicas para que esse tema avance globalmente. Então, tem no Brasil e tem em todos esses outros países, todo mundo, digamos, empurrando essa agenda para frente. Em relação à academia, é muito importante a gente voltar a esse tema, porque a FAPERJ, ela trabalha muito em parceria, tentando trazer justamente esse papel da universidade para dentro também do relacionamento com o governo e com o Estado. Como é que tem sido esse trabalho, esse primeiro edital, além do projeto da Cital, e que a gente está conversando aqui, que outros projetos também foram fomentados? É muito importante, Geisa, que a gente também convoque a academia para esse encontro. Ela tem faltado nesse sentido, porque esse tema não é exatamente muito aderente, né? Mais no campo das ciências humanas e sociais. Tem uma certa restrição de trabalhar com empreendedorismo, como se fosse algo maculado. Você não pode atrapalhar a agenda de pesquisa com algo Algo prático. Algo prático, né? Então é um empirismo o cientificismo pelo cientificismo. Então, a gente convoca pesquisas de intervenção, pesquisas dialógicas, para estar ajudando, inclusive, nas métricas, né, definição de métricas, não só os economistas, as áreas mais matemáticas, mas também as áreas humanas, né, de você conseguir trabalhar indicadores de qualidade, por exemplo. Né? E, exatamente, a FAPERJ, o cliente da FAPERJ é a comunidade científica, né, que trabalha com ciência e tecnologia. Então, é muito importante que a gente esteja junto e tem tudo a ver, e vamos convocar mais a academia nesse sentido, ela está muito ausente ainda. Você falou das startups, né, que entraram nesse edital. Isso, algumas startups entraram, por exemplo. A gente conseguiu, uma das beneficiadas é tanto uma cooperativa da UFRJ, no interior do estado, por exemplo, uma cooperativa de mandioca, na área de economia solidária, porque economia solidária também é um movimento que dialoga, não exatamente todas as lideranças, os empreendimentos de economia solidária se reconhecem como negócio de impacto, mas dentro do escopo, do conceitual internacional, eles fazem parte sim. E outra organização, por exemplo, aí mais numa vibe de negócio de impacto mesmo, mais urbano, a gente pode citar a Workay. A Workay é uma intermediação de mão de obra, organização social, intermediação de mão de obra de mulheres que trabalham com construção civil, obra e reforma, sendo empregadas, sendo qualificadas para trabalhar no mercado que é muito masculino, né? Então, é um negócio de impacto que resolve um problema, que a gente tem esse problema de qualidade no serviço de obra e reforma, só que fazendo um impacto de o quê? De empregabilidade de mulheres que estão à frente de famílias e que têm essa capacidade técnica e que precisam de primeira oportunidade para mostrar que podem ser, sim, bombeiros, marceneiras, instaladoras de painéis solares e por aí vai. Um papel da academia importante no primeiro contrato de impacto social foi que o medidor, né, o avaliador independente foi justamente uma universidade. Porque, claro, você tem um governo que só vai pagar se tiver resultado, você tem um investidor, uma organização interessada em que tem aquele resultado, alguém tem que medir. Se for o governo que mede, tem um incentivo para medir para menos, o outro para mais, então você acha um avaliador independente. Esse foi um papel super chave feito por uma universidade lá no Reino Unido. Que também tem a ver com as métricas e com o avaliador externo, né? Auditor, de que é verdade que aquela métrica foi cumprida. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim, a gente vai acompanhar esse processo e eu quero muito poder dar notícia depois do projeto que foi escolhido. Ele vai até setembro, não é isso, esse edital? Isso. Essa chamada. A chamada vai até, se não me engano, 20 de setembro, está aberta, então para que todos se inscrevam e a partir daí começa então a avaliação e depois a segunda fase assim por diante. E qual é o canal para essa inscrição? O canal é o www.citauigov.org.br. Então ali estão todas as informações sobre os contratos de impacto social no mundo e as discussões que estão tendo no Brasil.
E a chamada é a última abinha lá. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Ruth. Obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado no nosso canal do YouTube e assina lá, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.